Então, é isso aí, galera. Vamos lá. Natureza dos precipitados, tá bom? Abreviação de precipitado é PPT, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, vou dar uma mudada aqui para vocês poderem ver, PPT, ok. Então vamos lá. O que nós vamos falar aí dos precipitados? Isso aí é o capítulo do Bacan, que eu passei para vocês, capítulo 2, tá? Vamos ver então o que fala o assunto. Primeiro, você tem que ter um precipitado suficientemente insolúvel, tá? Porque a ideia de um precipitado é uma substância insolúvel. Quanto mais insolúvel for, mais fácil para poder precipitar, tá certo? Então ele tem que ser facilmente insolúvel e também tem que ser facilmente lavável, porque nós vamos ver que algumas impurezas ficam no precipitado e isso causa problemas de formação, o que vai influenciar na queda de rendimento da sua filtração, tá? Que é pós-precipitação e coprecipitação. Bom, queremos precipitados grandes, então as partículas são classificadas no Bacan como cristalinas, que são as maiores, consequentemente mais fáceis de precipitar, tá bom? E temos aí o que? Os gelatinosos e os também coloidais. O gelatinoso é o pior precipitado, tem as partículas maiores. Coloidal intermediário, tá? Então na análise de silício em escória e na análise de silício em aço carbono, que é a aula que eu pedi para vocês lerem para hoje, a técnica usada é gravimetria, tá? E no caso é um precipitado coloidal, que a sílica ela forma um precipitado coloidal, tá? Na presença do ácido clorídrico, da maneira que é feita a análise. Consequentemente, não é uma filtração fácil de ser feita. E para o ácido carbono também teria essa diferença, tá? Essa igualdade na dificuldade de precipitar. A diferença é que o teor de silício no aço carbono, no aço em geral, não passa de 0,6%, enquanto que na escória você tinha 33%, 34% de silício. Essa é a principal diferença. Quando você fez a análise também do silício na escória, você percebeu que a cor do seu filtrado era incolor, tá certo? E você tinha um precipitado que era uma cor assim, um cinza claro, vai. Quando você fizer do aço carbono essa prática, você vai ver que vai ser um filtrado. Filtrado é a parte que passa pelo funil de filtração. Você vai ver que vai ser amarelo, tá? Porque vai ser rico em íon ferro. Ferro é bem baixo na escória e muito mais alto no aço. Essa é a diferença, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Você lava com eletrólito, tá? Seu precipitado, por quê? Para poder aumentar a coesão das partículas. O precipitado cristalino, os precipitados em geral, eles têm carga elétrica, e o cristalino, a interação elétrica é muito forte. É uma das causas de se formar um precipitado mais compacto, a coesão é maior. Para melhorar esse precipitado, muitas vezes ao final do processo, né, você faz a precipitação e filtra. Toda a gravimetria tem esse processo. Você lava com eletrólito. O que é eletrólito? Uma substância que conduz corrente elétrica, tem carga elétrica, tipo ácido clorídrico, ácido nítrico. Então você lava o precipitado para poder melhorar a filtragem, porque você tira impurezas, então o precipitado, ele se forma melhor, tá bom? Então aqui é lógico eletrólito para aumentar a coesão. A formação de precipitado depende da nucleação, que é a primeira fase, e da formação de cristais, que é a segunda fase, tá? Então a ideia é que você tenha um equilíbrio entre a formação de núcleos e a formação dos cristais, porque em qualquer dessas partes que houver um desequilíbrio, você pode ter poucos cristais se a formação for muito intensa, e você pode ter cristais muito pequenos se a nucleação for intensa. Então o ideal é o equilíbrio, você ter um precipitado maior, que é o objetivo nosso, tá? A gente trabalha com a solução supersaturada dos íons que você vai precipitar, porque faz o aquecimento, por isso que nossas práticas de gravimetria todas vão ser por aquecimento. Aliás, toda abertura de amostra é feita com aquecimento, né? E no caso, quando você for filtrar,
naturalmente vai esfriando a solução, então você passa de uma solução supersaturada, que é quando você força solubilizar uma substância que é insolúvel, até uma solução saturada com precipitado. O que é a solução saturada? A solução que está rica em íons, e esses íons já começam a ir para o fundo do recipiente, formar o precipitado. Tá? Precipitado é uma substância que é insolúvel. Tá bom? Você pode ter uma substância solúvel que tem um limite naquele solvente já atingido, então ela não vai dissolver mais. Igual você colocar açúcar, por exemplo, no leite, um achocolatado, por exemplo, você coloca no leite. Você vê que no fundo tem açúcar. Por quê? O açúcar não dissolve no leite? Dissolve, só que tinha tanto açúcar que você conseguiu dissolver quanto o leite conseguia, e ainda uma parte foi para o fundo. Isso é uma solução saturada com corpo de fundo. Precipitada é quando você tem uma substância que ela é insolúvel, se forma na solução e vai para o fundo do recipiente. Tá? Então, você sai de uma solução supersaturada, que é que você obteve com aquecimento, quando começa a resfriar, ela já vai saturada e o precipitado vai para o fundo. Tá bom? O que mais nós temos aqui? Coloide forma através de coagulação. Tá? Então, quanto mais coagular, melhor vai formar o precipitado de coloide, que seria o caso lá da sílica precipitada. Tá? Então, quanto mais você favorecer a formação de agrupamentos, né? Quanto mais você coagular o precipitado, melhor a precipitação. Por isso que a gente tem que estudar essas técnicas aí. A precipitação inadequada, tá? Principalmente dos precipitados cristalinos, pode levar a perda do precipitado, porque coloidal e gelatinoso, as partículas estão bem afastadas, estão melhor unidas num precipitado cristalino. Esse precipitado ele pode ser mal formado e você ter perda na sua precipitação, se você não seguir alguns critérios que nós vamos falar aqui, mas que já está incluído na tua prática. Que critérios estão incluídos na sua prática? Então, observa, grau de dispersão, tá, vai ser o quê? Uma constante multiplicado pela solução dos reagentes antes da precipitação menos a solubilidade, tá, das substâncias. K, que é constante, ela depende da temperatura. Toda constante, ela depende da temperatura, tá bom? Depende da viscosidade do líquido que está fazendo a reação, né, no caso o solvente, e depende da carga elétrica, quer dizer, da natureza das partículas. Se a partícula tem carga maior ou menor, ou até mesmo se não tem carga elétrica, tá bom? O que interessa para nós? Vamos analisar. Então, Q depende aí do meio, geralmente a gente trabalha com água, né? Então a viscosidade vai ser, entre aspas, padrão. E aí depende, se a substância tem carga elétrica maior, vai ser mais fácil, por exemplo, a precipitar, seria um precipitado cristalino, tá? E aqui a temperatura, a gente faz com temperaturas elevadas, tá? Por que a gente faz com temperatura elevada? Então esse K aqui é definido, constante para as condições que nós trabalhamos. Bom, quanto maior a concentração, tá bom? Você vai ter o quê? Se a concentração é maior, você vai ter um resultado maior para o grau de dispersão, que aqui é uma divisão, né? Quanto maior for essa parte de cima, que é o numerador, maior o seu resultado. Então você vai ter um grau de dispersão maior também. O que significa dispersão? Espalhamento. Se você espalha mais as partículas, então você tem o quê? Um tamanho menor. A gente não quer isso. Por isso que a gente trabalha com soluções o quê? Diluídas. Geralmente para podermos fazer as reações. Soluções diluídas. Tá? A adição lenta a gente vai fazer dos reagentes e com a agitação. No caso que a gente fez lá a análise do silício, os reagentes que usaram posteriormente a abertura, eles eram diluídos. Então, ajudaria, tá, a fazer com adição lenta. Isso aí vocês não tinham ideia na época lá para poder fazer. Ajudaria mais ainda a formar o precipitado. Tá certo? Se você tem uma solubilidade alta, o que acontece? Se tem uma solubilidade alta, tá, do seu precipitado, o grau de dispersão vai ser o que baixo, que é uma divisão, né? Então, você tem uma solubilidade alta, o grau de dispersão diminui. Se diminui a dispersão, você tem maior tamanho das partículas, que elas vão se aglomerar mais. Como você consegue isso? Através da temperatura, ou seja, aquecimento. Esse triângulo significa aquecimento. Então, por isso que a gente faz as reações de gravimetria em soluções quentes. Tá? E por isso que eu falava também para usar a água quente para poder fazer a lavagem, que ajuda na solubilidade. Aí, no caso,
das impurezas, tá? Quando você já está filtrando, já está formando precipitado. Você ajuda a fazer a limpeza do seu precipitado. Menor pH também faz o quê? Aumenta a solubilidade. Então, por isso que a gente já nem precisava diminuir o pH, que já fazia em meio ácido, né? Reação bem ácido. Foi a abertura que nós fizemos da amostra, foi em meio bem ácido. Bom, digestão do precipitado. O que é isso, digestão do precipitado? Não é o caso nosso lá, da sílica, mas você pode obter um precipitado através de uma reação química e deixar em repouso alguns instantes. Isso ajuda que as partículas menores que podem precipitar ainda estão em solução, elas, quanto mais a temperatura vai diminuindo, mais diminui a solubilidade. Então essas partículas elas tendem a se dirigir para o precipitado já formado. Então você melhora a formação do seu precipitado. Isso se chama digestão. Tá bom? Falando de contaminação, precipitados, eles arrastam constituintes solúveis. Por exemplo, coprecipitação. Nós temos aqui cloreto de bário reagindo com sulfato de sódio. Forma-se sulfato de bário, que é precipitado, é o exemplo que ele dá no bacana, de precipitado cristalino ideal, e NaCl, que é solúvel. Bom, posso ter, por formação de solução sólida, tá? Uma contaminação. O que seria isso? Você tem sulfato de bário precipitado, formando sulfato de bário formando. Um excesso de sulfato de sódio que ficou na solução, ele entra no cristal que é formado. Então aqui forma-se um cristal, onde tem 2 íons sódios ocupando os interstícios. Se pensar um cubo, entra aí no vértice desse cubo 2 íons sódio. Isso causa uma certa distorção no cristal. É como você colocar um pé 47 num sapato 46. Então o seu cristal vai ficar pior, ele tende a ficar maior, tá? E aí no caso, é com mais espaçamento, né? Maior no sentido de ter mais espaço, ter mais vácuo nele, mais brechas, abertura. E nisso aí entra a impureza, faz ter uma distorção do cristal, isso não é bom. Tá bom? Outro caso é se for a distorção de superfície. Como é que é a distorção de superfície? A dissorção é um fenômeno que acontece na superfície. Você tem íons, tá? Que ficam presos no precipitado formado. E com isso causa também uma distorção desse precipitado. Essa última aqui é fácil de resolver. É só você fazer o quê? A chamada lavagem do precipitado. Você vai passar, como eu falei anteriormente, joga um eletrólito logo quando tiver o precipitado no funil de filtração, você joga um eletrólito e ele tira esses íons que estão adsorvidos. Se for formação de solução sólida, né? Lembrando que solução é uma mistura homogênea, então sólido forma um sólido, um cristal que você não percebe a diferença que tem aqui dos sais formados, um aspecto apenas, é homogêneo. Formação de soluções sólidas você não tem como tratar depois de formado, você tem que evitar que isso aconteça precipitando íons indesejáveis. Tá bom? E aqui, só para dar um exemplo, essa solução podia lavar com H2SO4. H2SO4 retiraria esses íons aqui, ficaria o H2SO4 no lugar deles. Só que H2SO4, quando aquecesse, ele volatilizaria. Então ficaria só o BSO4 no final. Tá bom? Então é isso aí, meus amigos. Até a próxima aí. Bom falar com vocês. Fui!